Olá, tudo bem? É com muita alegria hoje que eu apresento a última aula, a aula 36 do curso Psicologia e Terapêutica do Yoga Sutra. Foram anos para elaborarmos todo esse estudo e estamos aqui finalizando, todo disponível e gratuito na internet. Para você conhecer um pouco mais sobre yoga, conhecer o aprofundamento filosófico, ter a chance de estudar detalhes fundamentais da filosofia do yoga. E espero que você possa aproveitar as 33 aulas e ler o livro que fundamenta as 33 aulas. Eu tenho certeza que a tua visão de yoga será diferente, será modificada, será aprofundada, tá bom? Vamos então aos nossos últimos momentos desse curso, né? Nós estamos indo para o aforismo 22 do último capítulo que particularmente eu gosto muito pela perspectiva budista que esse capítulo tem. Budista porque eu falo, esse capítulo ele tem uma linguagem diferente dos outros três, ele tem uma visão diferente e muito similar a algumas escolas de filosofia budista, né? Então se acredita até, né, que o capítulo 4 do Yoga Sutra ele foi escrito num outro momento ou por um outro tipo de contribuição a Patanjali. Às vezes alguns até dizem que nem por Patanjali foi escrito, né? Não se sabe exatamente, mas nitidamente o capítulo 4 tem uma outra estrutura e tem uma outra forma, né, de apresentar e trabalhar com os elementos do yoga, tá bom? Então, no aforismo 22, se diz: quando a consciência serena, vem a ela o percebimento da sua verdadeira e original natureza. Então, aqui muito similar ao que se apresenta ali no aforismo 3 do primeiro capítulo, sobre a questão de serenar a mente para reconhecimento. Através do serenar eu tenho uma condição de reconhecer, o acalmar me permite enxergar. Tá? No aforismo 23, este percebimento surge unicamente quando vemos a natureza que tudo permeia, do observador e do observado. Aqui, como a gente já explorou na aula anterior, começa a surgir uma visão além da dualidade e o fenômeno observador-observado começa a ser visto como uma coisa só. Estamos desenvolvendo uma visão não dual. Eu começo a perceber que o próprio observador e o observado surgem no mesmo fenômeno, são parte do mesmo processo. E quando eu começo a perceber que eu sou parte desse processo, a minha visão se amplia, porque eu começo a ver além dessa dualidade, eu e objeto, eu observador fora do objeto observado, né? Aqui estou descrevendo detalhes que são de uma experiência mística, de uma experiência meditativa, de uma experiência contemplativa. Então, não espere que realmente eu tenha a condição de apenas você me escutando, você vai realizar isto, né? Eu posso aqui descrever o sabor do morango todo este período e você não vai ter a mínima ideia de qual é o sabor do morango, né? Nós estamos descrevendo detalhes e aqui elevados, porque eu já estou no capítulo 4, o Patanjali está apresentando os níveis mais elevados de prática. É necessário muita prática para o reconhecimento destes detalhes apresentados por Patanjali neste capítulo. Nós temos aqui então no aforismo 24, embora contenha inúmeros desejos e anelos, a mente move-se apenas com um fator motivador, qual seja de salvaguardar o observador através do processo associativo. Ela então, a capacidade de preservação do olhar do observador. Essa é a motivação, o drive, o direcionamento nessa condição. Uma preservação dessa lucidez, dessa capacidade da mente. No aforismo 25, no homem de reta percepção, o sentimento do eu sou cessou completamente. Por quê? Porque ele já está enxergando o fenômeno, como o fenômeno se dá, o surgimento observador-objeto na mesma construção. Então não há mais esta separatividade dessa maneira. Então a mente está orientada pela sabedoria, indicando o estado de liberdade absoluta. Aqui ele apresenta o estado de Kaivalya, que dá título ao capítulo 4, né? E essa sabedoria,
a palavra que ele usa, Vivekaniman, né? Essa palavra. A palavra Vivekaniman significa inclinado para a sabedoria ou orientado. Uma sabedoria vinda da experiência, dessa experiência de não dualidade. Veja, essa é uma característica do yoga. Outras escolas filosóficas vão dar ênfase em outros aspectos. Então é importante a gente entender que yoga é yoga. Yoga tem seu corpo filosófico específico, a sua metodologia e sua forma de trabalho, desenvolvimento espiritual específica. Quando dizem, não, mas isso, aquilo é yoga, aquilo é outro yoga, aquilo outro yoga. Não, yoga é o que está definido por Patanjali aqui no Yoga Sutra, dentro desta metodologia. Outras abordagens até utilizam o nome do yoga, mas não o yoga como apresentado por Patanjali nesta estrutura de yoga da sua própria filosofia, da sua própria maneira, né? Sua própria maneira que eu falo do yoga, de trabalhar o desenvolvimento espiritual. Nós temos então aqui no capítulo, no aforismo 27, nos momentos de não percebimento, as tendências antigas aparecem novamente. Não há necessariamente uma questão de desaparecer os processos do mundo, tá? Então, os processos do mundo continuam, né? Então, é a experiência comum a todos os estudantes de yoga existirem momentos em que as tendências antigas aparecem, especialmente quando estamos deprimidos ou fisicamente debilitados. Às vezes aparecem de forma suave, outras muito vigorosamente. Em geral, essa recorrência de antigas tendências acontece. O peregrino espiritual fica desanimado e sente que todo o seu sadhana foi exterminado e que terá que começar tudo outra vez. Então ele coloca, não necessariamente é assim, né? Apenas que as tendências estão ali e continuam. Então, o Patanjali faz um comentário afetuoso, como diz o autor, nesse próximo aforismo. A eliminação dessas tendências que apareceram pode ser feita da mesma maneira que se obtém a liberação dos kleshas ou aflições, conforme abordado anteriormente. Então, não precisamos temer a recorrência dessas tendências antigas, pois podem ser tratadas da mesma maneira que os kleshas. Quer dizer, elas são consequências daquilo que estava lá. Isso foi debatido nos capítulos anteriores. Tá bom? Reta final, finalizando aqui a nossa aula, né? Nós temos aqui aforismo 29, né? Quando o estado de meditação é um fim em si mesmo e não um meio para realizar de algum outro fim, surge aquele percebimento puro e total, o qual nasce o clímax, Dharma Mega Samadhi, Dharma Mega Samadhi, Dharma Mega Samadhi. Se fala pouco disso, né? É o clímax, é o 10º nível. Significa uma experiência espiritual comparável a uma nuvem de bênção. Veja, isso acontece quando a meditação é um fim em si mesmo e não um meio. Eu não estou buscando a meditação como um meio. Eu medito porque é a maneira de estar em consciência meditativa. Se você teve a chance de conhecer um professor, um mestre, que realmente consegue trabalhar dessa forma, você entende o que isso está se falando. Porque esta maneira é a maneira que este mestre procura priorizar a própria vida, mantendo essa lucidez da própria mente. Então, aforismo 30, a completa liberação do karma e das aflições que surgem dele, porque ele está num estado além, né, dos fluxos kármicos, além do fluxo dos gunas, né? Aforismo 31, livre de todos os véus que ocultam a realidade, com total clareza, compreendemos que todo conhecimento resumido pela mente é totalmente insignificante comparado com a iluminação nascida da sabedoria. Aqui, uma ênfase fundamental do yoga. Todo o conhecimento reunido pela mente é insignificante. Por quê? Porque não é no nível do conhecimento, não é no nível aqui da nossa conversa. Isso vai se dar onde? Vai se dar no nível da experiência, da sabedoria vivida, da sabedoria da prática. Então, aqui mostra um aspecto importantíssimo, costumo ressaltar bastante com os meus alunos nas aulas, de que é necessário a prática. O yoga tem outras escolas, outras religiões trabalham com outras ênfases. A ênfase do yoga é esta aqui, a ênfase da sabedoria desenvolvida da prática. Aí no aforismo 32,
Em tal infinidade de sabedoria chega ao fim o processo do vir a ser, o processo da própria existência psicológica, através das atividades funcionais dos 3 gunas. Então você se liberta da condição, né, dos próprios gunas. Aforismo 33, mudanças ocorrem apenas nos momentos, né, que eles chamam de kshana, kshana é uma expressão que fala do momento presente, né? Então as mudanças ocorrem apenas nos momentos, mas tornam-se apreensíveis na sucessão do tempo. Eu começo a entender o fluxo dos momentos, né? Eu começo a perceber que a existência é essa sucessão de momentos presentes. Aforismo 34 e último aforismo: Kaivalya, ou liberdade absoluta, é um estado de não esforço. Essa condição meditativa não requer esforço. Um dos 3 gunas, desagrilhoadas, palavra difícil, hein? Desagrilhoadas pela mente, retornam ao seu movimento natural. Os gunas seguem seus fluxos, onde a consciência retorna à sua condição original, não modificada, de tranquilidade e estabilidade. Chegamos ao último aforismo, a condição de retorno da mente, deixando que o mundo ocorra na sua condição, os barulhos, né, as perturbações, mas a consciência é preservada na sua condição, né, essencial, na sua natureza. Espero que você tenha curtido as 33 aulas do curso, toda essa exploração do Yoga Sutra, todo esse entendimento profundo do Yoga. Todos os links estão abaixo. Temos mais cursos, temos outras oportunidades de aprofundamento, outras oportunidades de estudo, tudo disponível a você, tá bom? Conto com você em outros encontros, tá? Deixa, se você gostou dos vídeos, se você gostou do curso, faz o contato aí abaixo, vamos nos falando que, né, a gente segue nesse processo de crescimento pessoal. Grande abraço e até mais!